Boa noite, irmãos do grupo de oração Fraternidade Água Viva. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner, faço parte do Ministério de Pregação do grupo de oração Verbo de Deus e hoje fui convidado para estar aqui com vocês falando um pouco sobre Nossa Senhora, a Virgem de Pentecostes, sobre Nossa Senhora e o seu divino esposo, Espírito Santo, inseparável união conjugal de Maria com o Espírito Santo. Vamos então adentrar um pouco nesse mistério usando a palavra de Deus, é claro, Pega a sua Bíblia aí, acompanhem comigo, Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 13 e 14. E vai dizer assim um texto, olha: Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós vamos ver então que está acontecendo algo, que Jesus nos mostra por meio do seu evangelho, na palavra do nosso agiógrafo Lucas, que está acontecendo algo, Os discípulos estão reunidos no cenáculo, A Sagrada Tradição nos diz que essa casa é a casa de João Marcos, E eles estão reunidos fazendo o que, Wagner? Esperando o cumprimento da promessa. Jesus disse em Atos 1, no versículo 8, Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, para cumprir toda a missão evangelizadora. Mas veja que o narrador aqui, no caso Lucas, faz questão de enfatizar que estavam todos os discípulos lá reunidos, e as mulheres, e entre elas havia uma mulher diferente ali. Havia Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Mas veja, por que Nossa Senhora estava nesse cenáculo? O que ela estava fazendo lá se ela já era cheia do Espírito Santo? Qual a missão do papel da mãe de Jesus, a mãe de Deus, junto aos discípulos, no dia de Pentecostes, Vejamos, então vamos voltar um pouco, na Sagrada História, na Sagrada Escritura, e vamos ver como Deus, foi então cumulando Nossa Senhora de todas as graças espirituais do Espírito Santo, e chamando assim tal de Divina Esposa. Nós podemos contemplar então, irmãos, que desde o momento da anunciação, aliás, até mesmo dos anúncios, os anúncios proféticos, como o anúncio de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, 700 anos antes de Cristo, anunciava que uma virgem, iria conceber um filho, e esse filho ia ser um Deus no meio de nós, era o Deus conosco, o Emanuel, Ia ser um prodígio, era um sinal, era um sinal que ia ser dado ao povo. E então nós vamos ver que desde a queda de Adão e Eva, aquela plenitude foi perdida, E a mulher que vivia na inocência e na intimidade junto com o seu esposo Adama, ou seja, Adão, que era a mãe dos viventes, Eva era a mãe dos viventes, vivia a inocência e a pureza, perdeu por causa do pecado, e assim foram afastados da graça e da plenitude de Deus. E Deus então tenta a todo instante, trazer a comunhão novamente, o homem e a mulher. E então quando Deus redime, a mulher da sua culpa, como diz Santo Irineu de Leão na seu tratado, Adversus Haereses, ou seja, contra os hereges, vai dizer que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, Então veja que no Evangelho de São Lucas, quando começa o prólogo da Anunciação, porque Maria está presente nas três grandes principais etapas, da vida de Jesus, no mistério da encarnação, no mistério da Pascal, que ou seja, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e também no Pentecostes, ou seja, está presente nos três momentos principais, Então no mistério da encarnação, veja, o povo de Deus, no livro do Êxodo, no capítulo 12 em diante, vai dizer que o povo de Deus ele andava no deserto, e quando eles seguiam, o que guiava eles era a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aonde essa sombra ia, quando ela parava em um determinado lugar, o que eles faziam? Eles erguiam as tendas e ali adoravam a Deus na Arca da Aliança, Era chamado o erguer o tabernáculo, Onde a sombra parasse, era erguido o tabernáculo, porque ali estava a presença de Deus. Quando a sombra se movia, reunia todo o tabernáculo, juntava todas as coisas e ia seguindo a sombra até ela parar. Veja então que no capítulo 1 de Lucas, São Lucas, no versículo 35, diz que o Espírito Santo sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, a sombra do Onipotente que habitava no deserto, que guiava o povo de Deus, que orientava onde estava a presença de Deus, agora ela para sobre Nossa Senhora. Veja, a Virgem Maria agora está com a sombra do Onipotente, que estava sobre a Arca da Aliança, agora está sobre ela.
E veja, quando Maria diz o seu fiat, no latim faça-se, diz que o Espírito Santo agora ele tem um consórcio unitivo, ou seja, o Espírito Santo se une, né? Se une a Nossa Senhora para fecundar o quê? Para fecundar o Verbo de Deus. Nem o Espírito Santo concebeu sozinho e nem Maria concebeu sozinha, mas sim os dois se unindo, o Espírito Santo e Nossa Senhora. Por isso que ele se chama do Divino Esposo, né? O esposo de Nossa Senhora. Porque juntos, unindo-se num consórcio chamado unitivo, geram um Filho único de Deus, né? Geram um Filho único de Deus. Então Nossa Senhora já recebe ali a presença, a plenitude do Espírito Santo, já no mistério da anunciação do Verbo. E quando o Verbo se encarna, Nossa Senhora se torna a Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança, irmãos, tinha o cajado de Arão, 2 litros de maná e tinha as tábuas da lei, e ela tinha uma presença santíssima, imagine então o ventre da Virgem Maria, que agora, totalmente conduzido pelo Espírito Santo, estava agora carregando não mais as tábuas, nem o maná e nem o cajado de Arão, mas agora o Verbo de Deus, o Logos, o Eterno, que se faz carne, né? Que se fez carne no ventre de Maria. Agora Maria está plena da graça, né? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, diz que quando Davi foi querer transladar a arca, né, da aliança para a cidade dele, né, para a casa dele, diz que a arca tropeçou e Osa foi querer segurar a arca, né? Quando ele toca na arca, a presença da arca da aliança era tão grande que Osa morreu na hora. Então veja, a presença da arca era imensa e qualquer um podia morrer se tocasse nela. Imagina só, né? Imagina só, em Maria, a presença, a plenitude do Espírito Santo que estava nela, por carregar não mais objetos sagrados, mas sim o próprio autor da vida. Então o Espírito Santo já estava em Nossa Senhora desde o momento da anunciação do Verbo. E ela então, com o seu divino esposo, gera um Filho único de Deus. Maria acompanha todo o ministério de Jesus, tanto que o primeiro milagre em João capítulo 2, no milagre das bodas de Caná, Nossa Senhora que percebe a ausência do vinho que já estava para acabar, Nossa Senhora que pede o filho, e no versículo 5 ela vai dizer, olha, fazei o que eles vos disser. Maria é uma mulher cheia do Espírito Santo desde a sua concepção. Por isso que a igreja, né, no dogma da Imaculada Conceição, né, nos mostra que a graça, né, chegou a Maria antecipadamente por causa daquele que dela iria nascer. Maria é remida a mancha do pecado original para que não houvesse mácula na encarnação do Verbo. Veja, esse dogma da Imaculada Conceição, de 8 de dezembro de 1854, do Papa Pio IX, nos mostra que Deus, antecipadamente, já no ventre de Santa Ana, retira toda a mancha do pecado original que ia ser passado para Nossa Senhora. E ao remi-la, o faz por causa dos méritos de Jesus. E Maria, então, pura, recupera aquela pureza que tinha perdido, né, que Eva tinha perdido no Éden. Maria recebe a visita do anjo, assim como Eva recebe a visita do anjo, né, no jardim do Éden, só que esse anjo era Lúcifer. Maria recebe a visita do anjo chamado Gabriel, a força de Deus. Gabriel vem de força de Deus. Maria diz o seu sim para ser a serva do Senhor. Eva diz sim à serpente, a Lúcifer, para ser como Deus. A soberba de Eva marca toda a humanidade com o pecado original. Já a humildade e a necessidade de fazer a vontade de Deus em Maria, por ser cheia do Espírito Santo, diz sim à vontade de Deus, mesmo sem pensar nas consequências que haveria, né? Sem pensar nas consequências que José talvez não entendesse, nem os seus pais, São Joaquim e Santa Ana. Maria era uma mulher totalmente conduzida pelo Espírito de Deus. E durante todo o ministério de Jesus assim o foi, ela sempre acompanhando os passos do Filho. Mateus capítulo 13, Jesus está pregando, ela chega no momento, né? E ela escuta e Jesus diz, olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ela leva Maria num grau muito maior, né? Maria não é mãe simplesmente porque gerou, mas é porque atendeu a palavra de Deus. Antes de fecundar o Verbo, fecundou na fé. Ou seja, Maria é uma mulher conduzida pelo Espírito de Deus. E também, né, se no primeiro milagre ela estava lá, também no momento da cruz ela estava lá, né? Maria entendia, embora todos vissem Jesus como um derrotado, né, Jesus falhou na cruz, Maria estava lá atenta porque ela sabia que o seu filho não era um filho comum, era um filho de Deus, e foi gerado não por um nascimento comum, mas um nascimento com o Espírito Santo. E ela sabia que ele havia feito promessas que iria morrer, mas queria ressuscitar. E Maria contempla o seu filho,
na esperança de que ele irá ressuscitar. E ao terceiro dia o filho ressuscita. Maria contempla todas as passagens que Jesus falou na Sagrada Escritura, né? Ali cumprindo-se todo o ministério de Jesus e as suas promessas. E Maria então, ao contemplar o filho, junto com seus discípulos, voltando para o Pai, Jesus fala da promessa do Espírito. Maria já era cheia do Espírito. Por que ela entra nesse cenáculo? Maria entra no cenáculo por 2 pontos. Primeiro, para pedir pela igreja que estava ali nascendo. A igreja já foi edificada em Jesus, ou em Pedro, em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mas quando eles entram no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa, Maria intercede pela igreja que estava ali, prestes a receber os dons do Espírito Santo, a parresia da pregação, os dons de milagres, de cura e profecia. Maria intercede pela igreja ali, porque ela já estava cheia. Maria já era cheia, como eu mostrei para vocês, do Espírito Santo. Nós vimos isso em vários momentos, na sombra do Onipotente, no mistério da encarnação do Verbo, no milagre de João capítulo 2, na visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, ali o milagre de Jesus pela ordem da graça. Ou seja, há vários momentos, né, que nos mostram como Nossa Senhora sempre foi cheia da ação do Espírito Santo e como ela intercedia em favor dos discípulos, né? Nós vimos agora no capítulo 1 de Lucas, né, que os discípulos estão todos reunidos e eles estavam perseverando em oração, pedindo o quê? O cumprimento das palavras de Jesus. Jesus disse que ia mandar um Espírito, vamos pedir esse Espírito então. E Maria estava lá, pedindo o Espírito por eles, porque ela já era cheia. Ela já era cheia, ela já era plena. E diz a Sagrada Tradição da Igreja, que Nossa Senhora, né, durante toda a sua vida, depois, né, lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 27, diz que Jesus, no alto da cruz, nos deu a sua mãe, né, e assim nos ensina a filiação maternal de Nossa Senhora. Diz que ela vai para a casa de São João, né, e fica com ele ali, né, durante o resto da sua vida, né, vai para a Judéia e ali passa 7 anos. Depois desses 7 anos, né, ela se muda então para Éfeso, né. Éfeso nós vimos então aqui em Atos dos Apóstolos, né, tem vários momentos nas pregações de Éfeso, mas no capítulo 19, irmãos, diz que a igreja de Éfeso era uma igreja muito cheia do Espírito Santo. Haviam vários profetas. Primeiro haviam pessoas que não conheciam o Espírito Santo. Paulo chega lá e pede o Espírito Santo para eles. Então a igreja de Éfeso era uma igreja avivada do Espírito Santo. Os dons eram abundantes. E para onde é que Nossa Senhora ela se muda? Por onde é que ela vai morar? Em Éfeso. Por quê? Porque lá era a igreja do Espírito Santo, né? Era a igreja plena da graça do Espírito, plena dos dons, né? E hoje, né, Éfeso, a atual Turquia, né? Se você pesquisar, você vai ver que lá existe, né, a igreja da dormição de Nossa Senhora, onde a igreja, né, nos fala que lá aconteceu, né, o momento da morte e elevação, a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que passa pelo chamado, como de São João Damasceno, a dormição de Nossa Senhora. E ali então ela é elevada em corpo e alma. Veja como Nossa Senhora foi durante toda a sua vida, durante todos os momentos, né, desde a anunciação, né, da encarnação do Verbo, desde a concepção no ventre de Santa Ana, desde a eleição, desde o chamado, desde o sim, desde todos os momentos, as etapas de Jesus e Maria estão intimamente ligados pela pessoa do Espírito Santo. Se o Filho, quando se batiza, né, em Marcos capítulo 3, o Pai o proclama o Filho bem amado e ali aparece a figura do Espírito, da mesma maneira, quando o sim de Maria acontece, o Espírito Santo fecunda o Verbo de Deus no seu seio. Da mesma maneira, quando Maria entra na sala do cenáculo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para orar pelos discípulos para que eles fossem cheios do Espírito Santo, Maria intercede por eles. Maria, como diz a igreja dá um título a Nossa Senhora de onipotência suplicante. O que é isso, Wagner? Onipotência suplicante é aquela que tudo pode pela súplica, né? Deus tudo pode por si só, é a onipotência, né? Ela não, ela é onipotência suplicante. Ela tudo consegue pela súplica. Então veja que Nossa Senhora tem esse papel fundamental, né? Visto que ela foi cheia do Espírito Santo, intercede pela igreja. A igreja que iria precisar da ação evangelizadora. Ia passar por diversas provações, diversas, né, como grandes conversões, como a conversão do apóstolo Paulo, grandes chamados de evangelizadores, como Barnabé, como Marcos, né? Ou seja, Silas, Apolo,
Mas tudo isso foi pela ação do Espírito Santo. Os discípulos que foram aí, né, protagonistas da ação do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós vemos Pedro e Tiago e João ali, né, fazendo a cura do leproso, do coxo, né. Em diversas maneiras nós vemos o Espírito Santo agindo. Mas antes de agir na igreja, antes de agir na pregação dos apóstolos, antes de agir em tudo isso, agiu na plenitude da vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi plena da graça, cheia da unção e cheia da escuta. Nossa Senhora também é a mulher, né, a chamada Virgem do Silêncio, porque ela sabia meditar a palavra de Deus, ela sabia acolher a vontade de Deus e muito mais ainda, né, deixava-se conduzir pelo Espírito, né. O exemplo de Nossa Senhora, irmãos, nos leva a uma grande reflexão. Primeiro, nós estamos seguindo o modelo de Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, mulher da escuta, mulher muitas vezes do silêncio, mas uma mulher decidida, né? Decidida em fazer a vontade de Deus, decidida em apenas cumprir aquilo que Deus quis, né, propor para que ela vivesse na sua vida. Maria é um modelo de santidade, Maria é um modelo de fé. Se Abraão for o pai da fé, Maria é a mãe da fé. Lembra muito bem, né, aquele versículo bíblico, né, que nos diz em Gênesis capítulo 28, no versículo 12, quando nós vemos ali o sonho de Jacó, né, que Jacó acaba de lutar com Deus, e ele ali no sonho ele vê uma escada, né, que unia o céu e a terra, e no alto da escada estava o Senhor, e os anjos subiam e desciam por ele. E então São Fulgêncio, né, que é um santo da igreja, nos diz que essa escada é a Virgem Maria, no qual pelo seu sim, ela une o céu e a terra, e Jesus passa por ela, né? Jesus entra no mundo através dela. E aí vem um outro título que Nossa Senhora recebeu da igreja, Iannua Agnelli. O que é Iannua Agnelli, Wagner? Significa o quê? Porta do céu. Porta do céu por quê? Porque Maria foi a porta por qual Jesus passou. Porta por qual o Verbo, o infinito, o invisível, o incomensurável, o eterno, se fez um de nós, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho que nasce de uma mulher, né? E essa mulher quem? É a Virgem Maria. A Virgem Maria recebe toda a atenção, todas as graças, as virtudes, né, que nós devemos alcançar e almejar. Maria foi, de fato, essa discípula, essa missionária, essa serva fiel, essa mãe dedicada, que ao mesmo tempo que é mãe, é filha, né? É mãe de Deus e filha de Deus, né? Mas mãe do Verbo encarnado. Então Nossa Senhora nos convida a dar esse grande passo na fé, a desejar como ela, né? Ser cheio do Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para os irmãos também, né? Nós que vivenciamos essa ação do Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo, como os discípulos. Veja, os discípulos com Nossa Senhora receberam uma porção do Espírito Santo. Segundo Reis, no capítulo 2, no versículo 9, Eliseu pediu, né, quando Elias ia ser arrebatado, uma porção dobrada do Espírito Santo, e isso foi concedido a ele. Nós devemos pedir essa porção dobrada todos os dias do Espírito Santo. Pedir uma porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Nossa Senhora. Pedir também as virtudes de Nossa Senhora, a escuta de Nossa, a docilidade de Nossa Senhora. A Virgem Maria, essa grande mulher, essa excelsa mulher, né, nos ensina muitas coisas, nos ensina a escutar a palavra de Deus e pôr em prática, nos ensina a obediência da palavra de Deus. A obediência vem de audire, ou seja, ouvir com atenção, né, ouvir e colocar em prática, né. Então Nossa Senhora, nesse mês de maio, nos convida, assim como ela, a entrar na sala do cenáculo, né. Entrar na sala do cenáculo. Entrar no andar de cima significa o que? Se retirar, né? Entra no andar de cima, se retira e ora a Deus, pede os dons, pede o Espírito Santo, se coloca realmente como quem deseja ter essa ação transformadora do Espírito Santo. Pedir os dons de serviço, né? Pedir os dons de santificação pessoal para que eles ajam na plenitude, a graça de Deus, né? Pedir ao auxílio da graça, pedir a Deus que pela sua ação transformadora nos dê a graça de vivenciar todo esse tempo, né? Esse tempo que nós estamos vivendo no Espírito Santo, num verdadeiro kairos, num verdadeiro tempo de graça, para que assim como a Virgem Maria, nós possamos dizer, né? Como diz o versículo 46, a minha alma glorifica o Senhor, e o versículo 47,
o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Só Maria pôde contemplar a presença de Deus em duas formas, na carne e no espírito. E nós devemos buscar, a qualquer custo, pela vida de oração, pela ascese, pela penitência, pela palavra de Deus, pela intimidade, conhecer mais da vida da Virgem Maria, conhecer mais o papel de Nossa Senhora dentro da missão da Igreja, os dogmas de Nossa Senhora, como a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição, a Assunção da Virgem Maria, a Maternidade Divina, a Theotokos, para amar mais Nossa Senhora, saber mais essa relação entre Maria e o seu divino esposo, o Espírito Santo, né? Essa ação que aconteceu e acontece perenemente na vida de Nossa Senhora. Saber que ela também é nossa intercessora constante diante de Jesus por nós. Realmente abraçar a filiação que nos foi dada lá no alto da cruz por Jesus. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E levar Nossa Senhora realmente para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso coração. Aprender de Nossa Senhora que o que Deus mais deseja de nós é que nós façamos a sua vontade acontecer. E embora passemos, ora, pelos milagres, como Nossa Senhora contemplou, passemos por a cruz, como Nossa Senhora passou contemplando o Filho de Deus, contemplar a ressurreição, como Nossa Senhora contemplou, não saiamos da sala do cenáculo, não saiamos de perto da presença de Jesus. E com a igreja, como Nossa Senhora estava aqui reunida, no versículo 13 e 14, ela estava reunida, perseverante com a igreja, né, pedindo o Espírito Santo. Nós também não percamos esse espírito de perseverar, unânimes na oração. Significa resiliência, a capacidade de passar por um momento difícil e voltar ao estado original. Peçamos a Nossa Senhora que tenhamos a graça da perseverança, de amar mais Nossa Senhora, de compreender mais ainda o papel do Espírito de Deus, o ruá, o sopro de Deus, na vida de Nossa Senhora. E com Nossa Senhora, a chegar cada vez mais perto de Jesus, né? A exemplo de Nossa Senhora, pedir a graça da fidelidade, né? A fidelidade, o destemor, a confiança e, sobretudo, o dom de santificação pessoal, né? Rezar o rosário, né? Rezar o rosário e as práticas devocionais. Que Nossa Senhora nos abençoe, abençoe vocês do grupo de oração Fraternidade Água Viva, que possa suscitar em vocês cada vez mais o desejo de amar Nossa Senhora, de conhecer Nossa Senhora e saber que, como diz São Maximiliano Maria Kolbe, né, nunca tenha medo de amar a Virgem Maria. Você nunca vai conseguir amá-la mais do que Jesus amou. Não tenha medo de amar a Virgem Maria, não tenha medo de pregar sobre a Virgem Maria, dar testemunho sobre as graças que você alcançou pelo auxílio maternal e intercessão de Nossa Senhora. Pelo contrário, testemunhe as maravilhas de Deus na sua vida por intermédio dela. Porque assim como ela cuidou da igreja nascente, intercedendo pelos discípulos, intercedendo para que eles fossem cheios do Espírito Santo, não tenha dúvida que ela intercede por cada um de vocês, cada um de nós, para que nós sejamos cheios e que essa efusão do Espírito Santo chegue a algo constante, na nossa vida, para que nós sejamos repletos, perenes de todos os dons, de graças abundantes, para que nós possamos viver realmente a evangelização atuante. Com quem? Com Nossa Senhora, com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus e com todas as ferramentas espirituais, né? Como diz São Paulo em Efésios 6,10, no nosso combate espiritual. Que Nossa Senhora abençoe vocês, que Nossa Senhora os guarde, né? Interceda por vocês, assim como intercedeu pela Igreja Nascente, para que o resultado de Pentecostes aconteça nas vossas vidas, na minha vida, na vida de todos nós, como um Pentecostes diário. Rezemos então, finalizando esse momento, entregando a Nossa Senhora todos os nossos anseios e desejos do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês. Ótima noite. Fiquem na paz. Deus abençoe.